Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre propriedades da potenciação. E bora estudar! Habilidades: resolver e elaborar situações e problemas usando a relação entre potenciação e radiciação para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal. Vamos para as propriedades. Primeira propriedade, multiplicação de potência. O que eu faço na multiplicação de potência? Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, vamos lá. Se eu tenho bases iguais na multiplicação e expoentes diferentes, eu conservo a minha base e somo os meus expoentes. Então, a elevado a m vezes a elevado a n é igual a soma do m mais n. Um exemplo desses, eu posso colocar menos 3 elevado a 4 vezes menos 3 elevado a 6. Conservo a base menos 3 e somo o 4 com 3. E 4 mais 6 é 10. Então, vai ficar menos 3 elevado a 10. O outro, 1/8 elevado a 5 vezes 1/8 elevado a menos 2 vezes 1/8 elevado a 3. Conservo a base 1/8 e somo os meus expoentes. Lembrando que é menos 2, eu tenho que fazer 5 menos 2 dá 3, porque eu tenho R$5 e devo R$2. Fiquei com 3. 3 mais 3 é 6. Então, 1/8 elevado a 6. Agora, vamos para a divisão de potência. O que eu tenho que fazer na divisão de potência? Conservar a base e subtrair os expoentes. Então, olha, divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio os meus expoentes. A sobre m dividido por a elevado a n é igual a m menos n. Um exemplo desse, menos 4 elevado a 4 dividido por menos 4 elevado a 6. Divisão, subtrai os meus expoentes, que vai ficar 4 menos 6. Então, conservo a base menos 4 e faço 4 menos 6. Eu tenho R$4 e devo 6, eu fico devendo 2. Menos 4 elevado a menos 2. Outro exemplo, 2/6 elevado a 5, dividido por 2/6 elevado a menos 2, dividido por 2/6 elevado a 4. Divisão de bases iguais, subtraio os meus expoentes. Então, vou subtrair aqui, que é uma divisão, e vou subtrair aqui, que também é outra divisão. Então, conservo a base e subtraindo. Então, vai ficar 5 menos menos 2 menos 4. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar 5 mais 2 menos 4. 5 mais 2, 7. 7 menos 4, 2/6 elevado a 3. Também tenho potência com potência. Se eu tenho potência com potência, eu multiplico os expoentes. Então, eu tenho uma potência com expoente multiplicando o outro expoente. Então, vai ficar a elevado a m vezes o n. Um exemplo, 3 elevado a 4, que eu elevo o 3. Então, eu vou fazer 4 vezes o 3. 3 elevado a 4 vezes o 3. E 4 vezes o 3 é 12. Outro, 2,5 elevado a 3, que eleva a 4, que eleva o 2. Então, eu tenho que fazer 3 vezes o 4 vezes o 2. Então, 2,5 elevado a 3 vezes o 4 vezes o 2.
3 vezes o 4, 12. 12 vezes o 2, 24. Então, 2,5 elevado a 24. E eu também tenho a potência com um expoente racional. Então, o que eu tenho que fazer? O expoente do radicando se transforma no numerador do expoente da base, fora da raiz. E o índice da raiz passa a ser o denominador. Então, vamos lá. Eu tenho uma raiz onde eu tenho um número elevado a n, e no índice da minha raiz é o n. É a mesma coisa de eu ter esse número, como esse m vai virar o numerador e o índice vira o denominador. Então, vamos lá. Raiz de 2, raiz terceira de 2 elevado a 5. O que eu vou ter que fazer? Vou colocar o 2 como base. O 5 vai virar o numerador e o 3 vai virar o denominador do meu expoente. Raiz sétima de 2,8 elevado a 3. Então, 2,8 é a minha base. O 3 aqui vai virar o numerador e o 7 vira o denominador. E bases diferentes com mesma potência. O que eu tenho que fazer? Se nas bases há uma multiplicação ou divisão, podemos levar cada fator ao expoente indicado. Então, se eu tenho m vezes o n elevado a a, eu separo e conservo o meu expoente nos dois. Exemplo, 2 vezes o 5 elevado a 7. O 7 vai em cima do 2 e o 7 vai em cima do 5. Então, vai ficar 2 elevado a 7 vezes o 5 elevado a 7. E se eu tiver também uma divisão de números com o mesmo expoente, eu também separo e conservo o mesmo expoente. Um exemplo desse é 8 dividido por 2. O 5 vai em cima do 8 e o 5 vai em cima do 2. Vai ficar 8 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 5. Generalizando, então, multiplicação de bases iguais, eu somo meus expoentes. Divisão de bases iguais, subtraio os meus expoentes. Expoente em cima de expoente, eu multiplico. Quando eu tenho um número na raiz, eu posso virar potência. Esse número vai ser o meu numerador e o índice vai virar denominador. E se eu tenho multiplicação de números diferentes com a mesmo expoente, eu separo e elevo meu expoente nos dois. E eu tenho uma divisão de números diferentes com o mesmo expoente, eu separo e conservo o meu expoente. Então, vamos para as perguntas. O primeiro, complete as lacunas em branco com as palavras adequadas sobre as propriedades da potenciação. Então, eu tenho umas questões e a fala: na multiplicação entre potências com mesma base, basta calcular o resultado, basta repetir a base e somar ou adicionar os expoentes. A B, na divisão entre potências com mesma base, para calcular o resultado, basta repetir a base e diminuir ou subtrair os expoentes. A C, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. A D, todo número elevado a 0, com exceção do 0, é igual a 1. A E, quando temos uma potência elevada a outra potência, para calcular o resultado, basta multiplicar os expoentes. E a F, quando temos uma potência elevada a um número negativo, com a base diferente do zero, o resultado é inverso da base elevado ao mesmo expoente, porém com um sinal positivo. Então, quando eu tenho um número com
expoente negativo, eu tenho que inverter. Pego esse número, passo para baixo e o número de baixo passa para cima. Eu faço o seu inverso. E a g, quando temos uma potência cuja base é uma divisão entre dois números, basta elevar o numerador e o denominador separadamente ao expoente da potência. E h, as potências com base a, expoente fracionário, m sobre n, pode ser escrito como a raiz nésima de a elevado a m. A2, utilizando as propriedades da potenciação, calcule as potências a seguir. No caso, temos essas daqui, vamos fazer a A. Para fazer a A e as outras, eu preciso lembrar das minhas propriedades. Vamos colocar elas todas aqui do lado. Então, a A é multiplicação de bases iguais. Então, eu conservo a base e somo os expoentes. 2 mais 5 dá 7. E 2 elevado a 7 é 128. A B. Um expoente em cima do outro eu multiplico. Então, vai ficar 3 vezes o 2, que dá 6. E 3 elevado a 6 dá 729. A C é uma multiplicação de bases diferentes com o mesmo expoente. Olha o que eu tenho que fazer, separar. Então, vamos separar. Vai ficar 4 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. 4 elevado a 2 é 16. 3 elevado a 2 dá 9. A multiplicação desses dois números dá 144. A D, 3 quartos elevado a 4. 3 quartos elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 em cima. Embaixo, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 embaixo. Que dá, no caso, 81 por 256. E 32 elevado a 1 quinto, vamos passar em raiz. O que eu vou fazer? Raiz de índice 5. Raiz de 32 de índice 5 é igual a 2, porque 2 elevado a 5 dá 32. 1033 elevado a 0 é 1, porque todo número elevado a 0 é 1. 1 elevado a 1 terço é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é tudo 1. H, divisão de bases iguais. O que eu tenho que fazer com meus expoentes? Subtrair, ó. Divisão de bases iguais, subtrai. Então, vai ficar 15 menos 13, que é 2. E 20 elevado a 2 dá 400. Multiplicação de bases iguais, eu somo os meus expoentes. 12 mais 5 dá 17. Então, A elevado a 17. 5 elevado a menos 4, eu inverto. O 5 vai para baixo e como não tem nada aqui, é o 1. E o 1 vai para cima. Então, 1 quinto elevado a 4 é 1 quinto vezes 1 quinto vezes 1 quinto vezes 1 quinto, que é igual a 1 sobre 625. O 3, calcule o valor da expressão numérica a seguir, utilizando propriedades da potenciação. Então, no caso, eu tenho uma expressão numérica, onde eu vou ter que usar as propriedades. Primeiro, eu vou começar aqui. O que é isso daqui? É multiplicação de bases diferentes com o mesmo expoente. Então, eu vou separar. Vai ficar 5 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Aqui, 5 sobre 37 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. E aqui, 1 elevado a 33 é igual a 1 também. Agora, vamos aqui. 1 quinto elevado a menos 4. Menos 4 não se trabalha com expoente negativo, então vou inverter. Vai ficar 5 elevado a 4, porque o 1 vai para baixo e o 5 vai para cima. E 5 elevado a 4 a gente vai deixar indicado, porque a gente está trabalhando com outros 5 aqui. 81 elevado a 1 quarto. Vou colocar ele em raiz. Vai ser raiz de índice 4 de 81, que é igual a 3. Porque 3 elevado a 4 dá 81. E esse último aqui
O sinal de fração é também o sinal de divisão. Então, divisão de bases iguais, eu subtraio os meus expoentes. 5 menos o 4 dá 1. Então, fica 3 elevado a 1. Então, vamos lá. Passar o traço da fração. Em cima fica 5 elevado a 7, 5 elevado a 2, 3 elevado a 2, 5 elevado a menos 5, o 1 e o 1. Sobre, aqui, 5 elevado a 4, o 3 e o 3 elevado a 1, que é 3 também. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar as minhas bases 5. É multiplicação, então eu tenho que somar minhas bases. 7 mais 2, 9. 9 menos 5 dá quanto? 5 elevado a 4. E o 3, esse 1, tiro fora, ficou 3 elevado a 2. Sobre, aqui é 5 elevado a 4, e aqui fica 3 elevado a 2, porque 3 elevado a 1, com 3 elevado a 1. Fica 3 elevado a 2. Isso dividido por isso dá igual a 1. 4. Represente as seguintes raízes no formato de potências com expoentes fracionários. Agora a gente tem as potências, as raízes e vamos transformar em potência. Raiz de 9 é a mesma coisa de 9 elevado a meio. Por quê? O 9, aqui em cima do 9 é 1. Esse daqui é o meu numerador. E essa daqui é a raiz quadrada, então o índice é 2. Vai aqui embaixo. Raiz de 64 é a mesma coisa de 64 elevado a meio também. Raiz de 8 elevado a 3. Raiz quadrada também. Então, vai ficar 8 elevado a 3 sobre 2. O 3 vira numerador e a raiz, que é o 2, vira 2 aqui. 2,99 elevado a 5. O 5 vai ser numerador e o índice da raiz quadrada vai ser o denominador. Raiz cúbica de 27, então vai ser 27 elevado a 1/3. Aqui, quando não tem nada, é 1, então vai 1 virar numerador. E o índice é 3, vira denominador. Raiz quarta de 81, 81 elevado a 1/4. O índice vira denominador. Raiz sétima de 2 elevado a 4. Então, vai ficar 2 elevado a 4 sétimos. O 4 é o numerador e o 7 é o denominador. Raiz quinta de 7 dozeavos elevado a 9. Então, vai ficar 7 sobre 12 elevado a 9 quintos. O 9 vira numerador da minha fração e o 5 vira denominador da minha fração. O 5 represente as seguintes potências com expoentes fracionários no formato de raiz. Então, agora a gente vai fazer o inverso. Então, agora a gente tem as potências e vamos fazer eles virarem raiz. Raiz, no caso, 81 elevado a meio é a mesma coisa de raiz quadrada de 81, porque o 1 vai vir aqui como expoente e o 2 é o índice da minha raiz. B, 144 elevado a meio, então fica também raiz de 144. O 1 vai aqui no expoente e o 2 é o índice da raiz. 16 elevado a 3/4, então vai ficar raiz quarta de 16 elevado ao cubo, porque o meu numerador é o meu expoente e meu denominador é o índice da minha raiz. 10 elevado a 5, que eleva a 2/3. Olha como eu posso escrever. 10 elevado a 5 é a mesma coisa de 100.000. Então, vai ser raiz cúbica de 100.000 elevado a 2. O 2 vai ser o meu expoente e o 3 é o meu índice da minha raiz. 3 elevado a 3, que eleva a 1/3.
Olha como eu posso fazer. Raiz de 27, raiz cúbica de 27, porque 3 elevado a 3 é 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. A F, 5 sextos elevado a 5 sextos. O que eu posso fazer? Raiz sexta de 5 sextos elevado a 5. O numerador é o meu expoente. O meu denominador é o índice da minha raiz. 0,15 elevado a 7 meios. Raiz de 0,15 elevado a 7. O 7, que é o numerador, é o meu expoente. E o 2 é o índice da minha raiz. 2 elevado a 13 quintos. Raiz quinta de 2 elevado a 13. O 13, que é o numerador, vira o meu expoente. E meu denominador é o índice da minha raiz. E 2 elevado a 4 elevado a 3 quintos, o que eu posso fazer? Raiz de 16. Raiz quinta de 16 elevado a 3. O 3 é o meu expoente e o 5 é o meu índice da minha raiz. E A elevado a 6 sobre 11 vai ser raiz de 11, A elevado a 6. O índice é o meu denominador e o meu numerador é o meu expoente. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus.